Ainda falando sobre as mulheres nesse mês de março, hoje nós vamos conversar sobre aquela que saiu da posição de vendedora de ilusões para tornar-se uma fiel seguidora e cumpridora dos ensinamentos de Jesus. A sua transformação foi tamanha que Emmanuel chegou a dizer que ninguém violentou tanto a si mesmo como ela, nem mesmo Paulo de Tarso. Sim, estamos falando de Maria de Magdala. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela? Maria de Magdala era jovem, bonita e aparentava ser super alegre. Ela vivia numa cidade portuária pesqueira. Lá nessa cidade, os peixes eram secos, salgados e eram vendidos para outras regiões. Essa cidade ficava a cerca de 10 quilômetros mais ou menos de Cafarnaum, que é onde o Mestre Jesus ficava com os seus apóstolos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher que se transformou tanto a partir do primeiro contato com o Mestre? Vem comigo! A cidade de Magdala, à época de Jesus, era uma das mais encantadoras cidades que ficavam às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele ficava numa depressão de aproximadamente 200 metros abaixo do nível da terra. Então, por conta dessa condição geográfica, Magdala tinha um clima mais ameno do Oriente Médio. O Mar da Galileia, nós podemos também encontrar dentro da literatura pelos nomes de Lago de Genezaré ou o Mar de Tiberíades. E o que nós sabemos sobre essa cidade de Magdala? Recentemente, em 2004, foi encontrada lá nessa cidade, onde era, na verdade, essa cidade, uma das 7 sinagogas mais antigas do mundo. Essa sinagoga que lá foi encontrada, ela data do século I. A cidade de Magdala, ela foi totalmente dizimada, desapareceu do mapa, mais ou menos nos anos 70. E existem duas vertentes, duas explicações para esse desaparecimento. A primeira vertente diz que a cidade foi inundada e desapareceu. A segunda vertente, que parece ser a mais plausível, diz que ela foi, na verdade, dizimada pelos romanos, porque lá pelos anos de 65, 70, os judeus se rebelaram contra a tirania dos romanos. Então houve esse movimento, essa rebelião, e é bem possível que os romanos tenham dizimado toda a cidade. De fato, nós não sabemos o que houve, só sabemos que ela desapareceu nos anos 70. Relembrando que o evangelista Lucas afirmou que algumas mulheres, além de seguir Jesus, também o ajudavam. Nós conversamos sobre isso no último vídeo, que fala sobre Joana de Cusa. E lá nós vimos que as mulheres apoiavam Jesus de forma emocional, sentimental e também financeira. Existem algumas confusões sobre a personalidade de Maria de Magdala, porque na verdade Maria era um nome muito comum, embora esse não fosse o nome dela. O nome dela original era Miriam, mas foi traduzido como Maria. E isso não tem o menor problema. Então, só a título de curiosidade, nós vamos aqui relembrar que existiam 5 Marias no Novo Testamento. A primeira Maria era Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Nós tínhamos a Maria, que era mãe de Tiago de José. Tínhamos a Maria, que era Maria de Betânia, que era a irmã de Lázaro e a irmã de Marta, aquela que Jesus diz que escolheu a melhor parte. Temos Maria, mãe do evangelista Marcos,
que na verdade também não se chamava somente Marcos, ele se chamava João Marcos. Mas como já havia um outro discípulo chamado João, ele ficou conhecido como Marcos. E, finalmente, Maria de Magdala. Nós temos aqui uma referência, aquela que nós citamos anteriormente, que nós vamos repetir, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. E sucedeu que depois disso ele percorria cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 diamonds. E aí ele cita Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com os seus bens. Então essa foi uma referência que nós encontramos sobre Maria de Magdala, e temos outra que está no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24. Maria de Madalena retorna do sepulcro com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E Lucas, lá no capítulo 24, versículo 9, diz: quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes. Lembrando que aqui agora eram 11, porque Jesus já havia sido crucificado e Judas já havia se matado, já havia cometido o suicídio. E eram elas: Maria de Magdala, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos, mas diante deles essas palavras pareceram como que tolice e não acreditavam nelas. Então nós vemos que existem poucas referências a Maria de Magdala nesses evangelhos. E quem era Maria de Magdala? Como nós já falamos, ela era uma bela e jovem meretriz. Era muito rica, muito bem relacionada, e ela recebia em sua casa autoridades e poderosos de Roma, patrícios. O povo até queria que ela fosse apedrejada, mas isso não acontecia por causa da influência que ela tinha, por causa dos patrícios, por causa dos homens poderosos de Roma que se utilizavam dela, a usavam. Então, obviamente que isso trazia para ela uma certa proteção. E ela vivia sozinha em sua casa suntuosa com os seus servos. Tinha resolvido quebrar barreiras. Ela também quis ser inovadora, ela não quis seguir nenhum dos padrões existentes naquela época para as mulheres, que eram padrões muito rígidos, porque a mulher não tinha direito, a mulher não era reconhecida, e ela não aceitava isso. Ela quebrou esses padrões, mas obviamente que ela não era entendida pela sociedade. E não há dúvida que Jesus seja maravilhoso, porque quanto mais eu estudo, mais eu admiro e mais fico esperançosa, porque como ele alcançou essa condição crística, nós sabemos que nós também podemos alcançar essa mesma condição crística. Então, Jesus foi tão maravilhoso que depois da sua ressurreição, obviamente em espírito e não em carne, ele aparece para quem? Ele não aparece para sua mãe, ele não aparece para Pedro, ele não aparece para João, ele foi aparecer para ela, mulher, sozinha, solteira, rechaçada por toda a sociedade e inclusive desprezada pelos próprios discípulos. Ele aparece para ela, para Maria de Magdala. Então nós podemos ser iguais a Jesus. No lugar de diminuirmos as pessoas, no lugar de irmos naquele movimento que humilha, que diz coisas ruins para os outros, nós podemos fazer diferente, como Jesus fez. Como é que foi o primeiro encontro de Maria de Magdala com Jesus? Depois que Maria de Magdala ouvira as pregações do Mestre, ouvia falar sobre ele, sobre o que ele dizia, as palavras do Mestre haviam que mudado algo dentro dela.
Ela não sabia direito a que ele viera, mas algo dentro dela pulsava por conhecer, por se modificar, por se transformar, por ir até o Mestre. Maria de Magdala ouvira as pregações de Jesus e as palavras dele haviam sido como sementes que haviam plantado na alma dela uma vontade de ser diferente, uma vontade de transformação, pensamentos diferentes. E ela começara a pensar que ela até aquele momento ela sempre atendera às suas necessidades sensoriais, aos prazeres mundanos, mas ainda assim o espírito dela tinha fome de amor. E eu trouxe aqui um trecho que está lá no livro Boa Nova, porque o nosso vídeo de hoje ele é baseado na lição número 20, que foi ditada por Humberto de Campos e psicografada por Chico Xavier. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. E Maria de Magdala começou a perceber que a vida que ela tinha, que apesar de ser uma vida festiva, rodeada de pessoas, rodeada de tudo que era material, não lhe trazia felicidade. E ela buscava essa vida nova. E depois de muito meditar, de muito pensar, ela resolveu procurar o Mestre, porque ela tinha medo. Como será que Jesus iria recebê-la? Será que ele iria tratá-la bem? Mas dentro dela, a consciência dela dizia para ela ir, para ela buscar o Mestre, mas ela tinha medo. E quantas vezes na nossa vida nós ficamos paralisados por conta do medo? O medo nos paralisa. E algo dentro de nós meio que nos impulsiona. É como se algo dentro de nós dissesse, vai, segue. E foi o que aconteceu com Maria de Magdala. Mesmo com medo, apesar dela nunca ter visto o Mestre, nem ter ouvido falar que o Mestre destratara mulheres ou destratara quaisquer outras pessoas, ela tinha esse medo. Mas mesmo assim, ela se encheu de coragem, pegou uma barca e foi até Cafarnaum, a casa de Pedro, conversar com Jesus. E Humberto de Campos nos diz o seguinte: Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Gente, imagina você estar frente a frente com Jesus, você ter essa possibilidade. Imagina o magnetismo que deveria vir de Jesus. Se possível, olha só, ela já buscando uma transformação, se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, gente, por isso que Maria de Magdala, para mim, é uma das gigantes do Evangelho. Ela se transformou, as palavras de Jesus encontraram um eco tão grande no coração dela, que ela, apesar de nunca nem ter conversado com ele frente a frente, ela já estava disposta a uma transformação total em sua vida. Olha só, se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Ela já percebia que nada que vinha de fora poderia saciá-la.
ela tinha fome de amor, ela tinha sede de amor. E isso, claro, me lembrou a conversa que Jesus teve com a mulher na Samaria, a mulher que estava no poço, que é também uma história muito interessante. Então, depois de pensar nisso tudo, ela vai à casa de Pedro, ela conversa com Jesus sem capas. Ela se mostra para Jesus. Ela é sincera, ela é verdadeira, até porque ela sabia que Jesus sabia quem ela era. Então, na conversa com Jesus, ela disse que Jesus já sabia que ela era uma mulher pecadora, que ela fazia muitas coisas que não devia, mas que ela queria modificar-se. E ela pergunta: será que Deus me aceitaria? Ela tinha tanta noção das suas dificuldades, ela tinha tanta noção daquilo que as pessoas chamavam de pecado, que ela tinha medo de não ser aceita por Deus. E Jesus fala para ela uma das falas que são maravilhosas, e eu vou pedir permissão a vocês para ler. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Jesus já dando para nós uma lição de que não importava se nós se nós estamos em ruínas, mas que Deus acredita em nós, que Deus sabe do nosso potencial e Ele investe em nós. A pedagogia divina trabalha sempre a nosso favor. Então, o que importa? Os erros que nós cometemos são ruínas, mas vem a esperança de Deus, em Deus, vem o amor de Deus e transforma aquilo tudo. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Mais uma vez, desfazendo aquela ideia que existia da pessoa sofrer para sempre, de que a pessoa não pode ser perdoada, de que a pessoa não consegue se transformar. Jesus vem e desfaz tudo isso. Jesus vem mostrar pela primeira vez o amor para a humanidade, o amor divino. O que era esse amor divino? Não aquele amor que castigava, não aquele amor que penalizava, não aquele amor que tinha os nossos sentimentos humanos de vingança, de raiva. Não. Vem mostrar esse amor divino que perdoa, que sempre investe, que sempre acredita, que sempre oferece uma nova chance. Jesus fala aqui: caminha agora sob a sua luz, dizendo para ela e dizendo para todos nós que nós temos uma luz dentro de nós. Só que a nossa luz, às vezes, ela está ali um pouquinho apagada. As ruínas estão cobrindo essa luz. Mas com o amor de Deus, com esperança em Deus e com o nosso esforço, é claro, porque nós precisamos do nosso esforço, nós vamos retirando essas ruínas e a nossa luz vai brilhando cada vez mais. Mas é preciso que nós acreditemos em nós também. E mais uma vez Maria fala da sua sede de amor, porque ela falou: mas eu amo. Jesus fala: o amor cobre a multidão dos pecados. E ela fala para ele: mas Senhor, eu amo, eu busco o amor. Ela era uma incompreendida, ela queria ser feliz, ela tinha sede de amor, ela tinha fome de amor, mas ela procurava no lugar errado, ela procurava de forma errada. Mas ela era alguém que queria esse amor. E Jesus diz para ela que ela realmente procurava no lugar errado.
Jesus fala para ela do verdadeiro amor. Ele diz que o verdadeiro amor é aquele que renuncia. O verdadeiro amor é aquele que está disposto a abrir mão. Ele diz-nos assim: trabalha sempre, sempre o trabalho, né? Trabalha sempre sem amargura. Sem amargura. Porque às vezes nós passamos pelas dificuldades em nossa vida e nós vamos vivendo, vamos seguindo, mas amargurados, sem alegria, sem tristeza, sem alegria, com tristeza em nossos corações. E Jesus diz: trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Esse sacrifício nós sabemos que muitas vezes é o sacrifício do nosso orgulho, é o sacrifício do nosso egoísmo, é o sacrifício de nos colocarmos para trás e servirmos o outro. Não é isso que nos diz a oração de Francisco de Assis? Não é isso que ele pede? Que ele aprenda a amar, a mais amar do que ser amado, a mais compreender do que ser compreendido. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Os júbilos do sacrifício. Madre Teresa dizia que era necessário amar até doer. Doer no nosso orgulho, doer no nosso egoísmo. Porque achamos que vencer no mundo é ser forte no mundo é ter a última palavra. E nem sempre. Aliás, eu acredito que na maioria das vezes nem seja. Aquele que mais grita, aquele que mais age com violência é o que menos está amando. Não está sabendo naquele momento amar. Jesus continua: só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E nós vamos nos lembrar que lá no pensamento dela, antes de se encontrar com Jesus, ela estava disposta a renunciar aos prazeres mundanos. Ela estava disposta, e é o que Jesus diz para ela. Na continuação da conversa, Jesus fala para ela sobre a possibilidade dela ser mãe. E ela fala: pobre de mim, miserável que eu sou, eu não posso ser mãe. E Jesus conversa com ela, dizendo que a mulher que ama os filhos das outras mães tem um grande valor. E Joana, nesse momento, começa a perceber que ela tem um papel no mundo. Porque eu acredito que até então, Joana não tinha percebido o seu propósito na vida. O que ela deveria fazer? Por isso ela foi procurar o mestre. E ele lhe diz: para que ela seja mãe, não mãe dos seus filhos, dos filhos gerados por ela, porque estes ela não poderia ter, mas para que ela fosse mãe dos desafortunados, daqueles que ficam abandonados, daqueles que não têm apoio. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. Ela se abriu para Jesus, ela procurou Jesus, ela foi sincera, sem capas, que é, inclusive, quem quiser ler, é uma página muito bonita de Emmanuel, Capas. E ela se apresentou, ela se colocou aberta a receber as instruções. Ela não foi naquela posição de alguém que vai perguntar, mas que já quer de antemão saber qual vai ser a resposta. Não, ela entregou-se para Jesus, ela abriu seu coração. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Ninguém que procurasse Jesus, ninguém que até hoje procure Jesus em suas palavras, em seus exemplos, ninguém vai sair pior do que chegou. Ninguém vai se sentir mais derrotado,
porque Jesus tinha sempre palavras de apoio. Ele não escondia a verdade, ele não mentia, mas ele fazia com que a pessoa percebesse que aquela realidade dela poderia ser transformada se ela quisesse. E foi isso que Jesus mostrou a Maria de Magdala. Porque assim que ela chega e fala quem ela é e diz que sabe que Jesus conhece dos seus pecados, Jesus não fala para ela: não, você não tem pecado nenhum, não, você tem feito tudo certinho, isso aí é bobagem. Jesus não fala nada disso. Ele não emite juízo de valor. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande dificuldade em conversar sem emitir juízo de valor. E é um aprendizado que nós devemos desenvolver, pelo menos eu acho, pelo menos é o que eu quero. Conversar sem emitir juízo de valor. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Ela não tinha nunca palavras de homens que honrassem o seu espírito. O que ela ouvia, diz-nos Humberto de Campos, ou eram palavras sobre a sua beleza, sobre as questões físicas, ou as pessoas a menosprezavam. Mas ninguém nunca houvera falado coisas sobre o espírito. E Jesus veio para isso. E ela se entrega a partir dali à tarefa de divulgação do evangelho. Ela renuncia a todos os prazeres transitórios, mundanos, e ela vai em busca da única fonte que poderia lhe saciar a sede de amor: a prática do próprio amor. E em Lucas, capítulo 7, versículo 47, nós temos as palavras de Jesus para ela: porque muito amou, teus pecados lhe são perdoados. Mostrando para nós que realmente é o amor que cobre a multidão das nossas iniquidades. Se eu tenho sede de amor, se eu tenho fome de amor, a única fonte é a prática do próprio amor. E nesse momento, enquanto Jesus está lá conversando com Maria de Magdala, Simão Pedro passa, vê a cena e não aprova. Nós vamos perceber que Maria de Magdala não foi aceita pelos próprios apóstolos de Jesus. Pelos apóstolos de Jesus, por aqueles que conviviam com Jesus diariamente. Eles não foram capazes de aceitar Maria de Magdala. Eles eram homens, a sociedade era extremamente patriarcal, a mulher não contava, a mulher não tinha direito. Tem um fato muito interessante, que para você começar uma oração em uma sinagoga, você precisava de 10 pessoas. Só que na verdade não eram 10 pessoas, você precisava de 10 homens. Não adiantava a gente ter 30 mulheres. Se não tivessem 10 homens, a oração não poderia ser iniciada. Então a mulher não tinha valor. A mulher era a propriedade do pai, ele tinha direito de vida e morte sobre ela, assim como na sociedade romana da época. Depois que ela casava, ela passava a ser propriedade do marido. E as suas roupas, a mulher tinha que se cobrir, tinha que se vestir, na cultura judaica, se cobrir totalmente, não podia aparecer nada. E ela, para conversar com o homem, só se fosse um homem da sua família, ou se ela estivesse com um homem da sua família. Ela não poderia conversar com um homem sozinha assim. Não, Léo, isso era inadmissível. E Pedro olhando Jesus conversando sozinho com Maria de Magdala, que não era qualquer mulher. Não era uma mulher casada, uma mulher que seguia as normas da sociedade. Era Maria de Magdala, que era tida como prostituta. E prostituta antigamente, nessa época, não era somente a mulher que servia aos homens. Se você não fosse casada, mas se você tivesse um relacionamento com um homem, você era uma prostituta. Se você casasse, se o marido se divorciasse de você, fosse embora, e você encontrasse um outro homem e tivesse com ele um novo relacionamento, você era prostituta.
Então, era uma cultura com umas leis muito rígidas, que diminuíam e menosprezavam, anulavam totalmente a mulher. Além de tudo isso, ainda tinham as leis rígidas de religiosidade daquela época, que desaconselhavam que um religioso, uma pessoa que cumprisse a lei, conversasse com um pecador. Eles achavam que se você em sendo alguém religioso, algum cumpridor da lei, se você conversasse com uma pessoa impura e essa pessoa tocasse você, a impureza daquela pessoa passaria para você. Por isso Simão, o fariseu, encontra uma maneira de criticar Jesus quando o mestre permite que uma mulher impura o toque durante o banquete lá na aldeia de Naim, que ficava próximo ao Monte Tabor. E ele fala para Jesus: se tu fosses um profeta de verdade, tu saberias que uma mulher impura te tocou. E essa mulher impura quem era? Era Maria de Magdala. Jesus foi convidado para esse banquete na casa do fariseu, esse banquete em Naim. Antigamente, você receber uma visita era um acontecimento. Então, as pessoas da aldeia iam até a sua casa e ficavam olhando você receber suas visitas e você fazer a sua refeição com as visitas. E foi até por isso que Maria de Magdala conseguiu ter acesso à casa do fariseu. Ele, quando percebe que é Maria de Magdala que está entrando, ele faz um sinal para que os seus servos tentem frear, tentem parar Maria de Magdala. Mas ela, impetuosa, olha para ele com um olhar desafiador, porque ele, apesar de dizer que ela era impura, que ela era uma pecadora, ele utilizava os serviços dela. Ele era cliente dela. Então realmente é aquela questão da hipocrisia. Eu falo mal, mas enquanto ninguém vê, eu estou fazendo aquilo que eu mesma critico. Eu não vou poder entrar em detalhes sobre esse banquete, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas Simão, o fariseu, não cumpre com nenhuma das recomendações, das etiquetas da época, que tinha que ser o beijo, a água nos pés, o óleo para ungir a cabeça. Ele não faz nada disso. Enquanto que Maria de Magdala lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca os pés de Jesus com os seus cabelos, beija-lhes os pés. Ela beija os pés de Jesus, porque você sendo um religioso, você tinha que ter as mãos beijadas, mas ela vai além. Ela beija os pés de Jesus. E ela unge os pés de Jesus com um óleo que ela utilizava para ficar cheirosa para os seus clientes. Ela despeja todo aquele óleo. Então, naquele momento, é como se ela dissesse: não tem mais volta. É como o cego que retira a capa, joga a capa fora e já vem outro e já pega aquela capa. Ele já sabia que ele jogando aquela capa, o cego de Jericó, ele jogando aquela capa não ia ter mais volta, porque ele não ia mais conseguir aquela capa. Da mesma forma, Maria de Madalena, Maria de Magdala, ela joga aquele óleo num sinal, demonstrando: agora não tem mais volta, agora ficou de vez. E Jesus nos deixa mais um ensinamento, porque ele fala com Simão e diz que haviam duas pessoas pecadoras. Um devia muito e outro devia quase nada. E ambos não podiam pagar. E ambos eram perdoados. Quem deveria amar mais o Senhor? E o fariseu fala: essa é fácil, o que devia mais. E Jesus diz, deixa esse ensinamento, deixando lá para ele que ele era o maior devedor e que ele também estava sendo perdoado e que ele deveria agir da mesma forma.
O tempo passa, Jesus é crucificado, Maria de Magdala tenta seguir para Jerusalém com os apóstolos, mas mesmo depois de toda a sua transformação, porque ela transformou-se totalmente, depois de toda a sua renúncia aos bens materiais, aos bens mundanos, os apóstolos não a aceitavam. E ela sentiu-se muito triste, sentiu-se sozinha, triste, mas ela lembrou-se do mestre. Lembrou-se do mestre e acatou. Acatou que ela não iria com eles. E em determinado dia, ela viu um grupo de leprosos se aproximando. E os leprosos vinham com um sino, que sinalizavam que eles estavam vindo. As pessoas colocavam alimentos, água, tudo para o lado de fora e se trancavam dentro das casas e as ruas ficavam desertas. Mas Maria de Magdala não, ela ficou lá. Esperou que eles chegassem, eles procuravam por Jesus e ela falou que ele havia sido crucificado e começou a conversar sobre Jesus. E percebeu que aqueles irmãos sentiam-se muito felizes com o que ela dizia. E ela pensou, vou com eles. E ela vai com os leprosos. Ela segue com um grupo de leprosos, fica com eles, até quando ela percebe que a sua jornada na terra estava terminando e ela sente vontade de voltar para Jerusalém para rever Maria e João. Ela faz um esforço, ela doente, leprosa, faz um esforço e quando ela chega à cidade, ela cai, não consegue mais se mexer. Um casal a recolhe, a coloca em uma hospedagem bem singela e lá ela fica até desfalecer, até realmente ela sofre alguns dias, algumas noites, muitas de dores, até que em dado momento, diz-nos Humberto de Campos, em dado instante observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham-lhe beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se posternou. Ela se ajoelhou, exclamando como antigamente: Senhor, Rabone. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E Jesus está a esperar por todos nós. A porta estreita, como o próprio nome diz, é estreita, é difícil, mas nós não estamos sozinhos. Sempre encontraremos alguém para nos estender a mão. Sempre encontraremos refúgio, força, coragem e bom ânimo nas palavras de Jesus. Que Jesus possa nos fortalecer e nos amparar a todos. Até o próximo vídeo.